Amém, irmãos. Graças ao Senhor. Bendito seja o nosso Senhor. Amém. Estamos aqui reunidos nesta manhã em torno da mesa do Senhor. E como já fomos advertidos, e através do irmão que iniciou a reunião aqui hoje, que nós não devemos negligenciar a mesa do Senhor. Não devemos negligenciar aquilo que o nosso Senhor realizou por nós lá na cruz do Calvário. Se estamos aqui hoje, é porque um dia o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Bendito, portanto, seja o nosso Senhor. Bendito seja, ó Cordeiro de Deus. Aleluias. Somos gratos ao Senhor. Não podemos negligenciar esta realidade, irmãos. A Epístola aos Hebreus, ela nos traz 5 advertências, né? E a primeira advertência está exatamente relacionado ao pecado da negligência, né? Ele diz: se nós negligenciarmos, quer dizer, o que será de nós se nós negligenciarmos? E o que é negligenciar? É não considerarmos, é não atentarmos, é não darmos a atenção devida. E é muito interessante porque naquela epístola ele prossegue trazendo essas advertências, e é como se fossem passos que, se nós não observarmos, né, a primeira advertência, nós poderemos incorrer naquilo que é o pecado relacionado à advertência seguinte, que é o de incredulidade. Incredulidade é o que? Dureza de coração, né? É ter um coração impermeável, na qual a palavra do Senhor, ela passa a não penetrar mais. E nós temos dificuldade em acolher a palavra do Senhor. Se nós não considerarmos isso, quer dizer, a próxima advertência, e o pecado que está relacionado a essa próxima advertência é a apostasia. Ou seja, é decairmos de uma posição na qual nós nos encontrávamos. Hebreus 6,6 tem uma expressão decair, quer dizer, que fala exatamente, quer dizer, estar fora do caminho, ficar à margem do caminho. Quer dizer, isso é algo que está previsto para os últimos dias, a apostasia. Existe algo pior do que isso ainda, né? O escritor aos Hebreus, ele nos fala do pecado que está relacionado à quarta advertência, que é o pecado deliberado. Ou seja, é pecar e sentir prazer no pecado. É amar o pecado, é desejar o pecado, é viver em pecado. E aí então ele traz a quinta advertência, que é a indiferença. E aí ele nos apresenta o exemplo da vida de Esaú. Esaú, ele profanou o sagrado. É isso que diz lá em Hebreus, no capítulo 12. Ou seja, é desconsiderar aquilo que Deus nos entrega, aquilo que Deus nos tem dado, sermos indiferentes a isso. E é algo terrível, porque lá o texto diz que, embora ele buscou um lugar de arrependimento, embora ele quis ainda herdar a bênção e chorou amargamente, ele não encontrou esse lugar de arrependimento. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que o nosso coração esteja atento à voz do Senhor nesses dias, que nós não venhamos negligenciar aquilo que o Senhor tem dado a nós, aquilo que o Senhor tem falado a nós, aquilo que o Senhor, de uma maneira muito poderosa, Ele deseja
que nós sejamos participantes. E o Senhor deseja que nós venhamos nesta manhã participar da sua mesa em realidade. Esse é o desejo do Senhor. Quando Ele nos convida para estarmos à sua mesa, é que nós venhamos participar em realidade. Aquilo que Ele disse, acerca do pão e do cálice, Ele diz: isto é o meu corpo. Irmãos, nós precisaríamos ter clareza, ter uma percepção real dessa expressão do nosso Senhor, quando Ele diz: isto é o meu corpo, que é partido, que é entregue por vós. Isso deve fazer toda a diferença ao participarmos desta mesa. Quando Ele diz: isto é o cálice da nova aliança no meu sangue. Isso faz toda a diferença, irmãos. Não são apenas elementos, mas existe uma realidade espiritual. E assim como Paulo disse, quer dizer, o que eu recebi do Senhor é algo que nós precisamos receber do Senhor. Que nesta manhã nós possamos comer deste pão, beber deste cálice, recebendo isso do Senhor. É algo que o Senhor deseja nos entregar nesta manhã. Que sejamos bons acolhedores da graça do Senhor, do amor do Senhor, da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor, da obra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 16, nos diz: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos, ó Cordeiro Santo. Senhor, nesta manhã nós viemos aqui para te adorar, para te exaltar, para lhe dar o lugar que lhe é devido. Tenha toda a preeminência entre nós, Senhor. Senhor, tenha toda a liberdade entre nós. Conduza-nos à tua mesa nesta manhã, Senhor. Senhor, atraia o nosso coração, Senhor. Tu és aquele que sonda os nossos corações, Senhor. Senhor, tu nos conhece. Senhor, tu conheces, Senhor, cada debilidade nossa. Não só cada debilidade, Senhor, cada fraqueza, Senhor. Cada anseio, Senhor, no nosso coração. Aquiete o nosso coração na tua presença nesta manhã, Senhor. Senhor, fala ao nosso coração. Senhor, cura, Senhor, o nosso coração. Fortaleça o nosso coração, Senhor. Restaura o nosso coração, Senhor. Senhor, revela, Senhor, a tua mesa para nós. Revela, Senhor, a realidade da tua obra lá na cruz do Calvário a cada um de nós aqui nesta manhã, Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. Confiados, Senhor, na tua graça. Confiados no poder do teu sangue, Senhor. Sangue remidor, sangue purificador, sangue que nos limpa de todo o pecado. Senhor, este sangue, Senhor, que abriu um novo e vivo caminho, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo?
que ele fala de um só pão, mas também fala de um pão partido. Nós somos um em Cristo, como um só pão. Por outro lado, nós temos esse aspecto de um pão partido. Lá em João 6, nos é relatado que quando o Senhor Jesus ele estava ensinando aquela multidão, ele percebeu que o povo estava com fome. E então ele pede para os seus discípulos providenciar alimento para aquela multidão. Ele pergunta: o que há para alimentar aquela multidão? E nós sabemos que muito pouco havia como provisão para alimentar aquela multidão, que aliás era impossível alimentar aquela multidão com aquilo que tinha. Mas então o Senhor Jesus, ele manda pegar aqueles pães, aqueles peixes, pediu para parti-los, organizou toda aquela multidão e mandou que repartiu aos discípulos e pediu para os discípulos repartir a multidão. Os irmãos lembram o que sobrou? Diz que depois haviam ali 12 cestos cheios. Os irmãos lembram, cheios de quê? É uma pergunta mesmo. Cheio de pão? Pedaços de pães. 12 cestos cheios de pedaços de pães. Por que ele não disse lá que havia 12 cestos cheios de pães? Poderia simplesmente, ou então apenas dizer que sobraram 12 cestos cheios. Já era o suficiente para entender também. Mas ele disse 12 cestos cheios de pedaços de pães. Quer dizer, para nós alimentarmos, esse pão ele tem que ser partido. Nós não podemos simplesmente pegar um pão, eu creio que ninguém aqui faz isso, né? Pega um pão e alimenta de um pão inteiro. Não, ele tem que ser partido. E ali o texto diz que ele foi partido e repartido. É isso que nós precisamos compreender. Que o pão ele tem que ser partido e repartido para que possa alimentar quem tem fome. Isso é algo maravilhoso, porque isso toca um aspecto prático do nosso viver, irmãos. Nós não podemos comer deste pão, sendo que ele é um pão partido, e não considerarmos esta realidade, de que nós também precisamos ser partidos. Não é só nós alimentarmos, não é simplesmente nós nos alimentarmos, mas é saber que ao nosso redor existe uma multidão faminta. Uma multidão faminta. E que não existe recursos naturais os quais possam saciar a fome desta multidão. Mas somente deste pão de bênção, desse pão partido, que é o nosso Senhor, e ele sendo repartido, poderá alimentar, saciar a fome das pessoas. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos nesta manhã. Alimentar é muito bom, comer o pão é muito bom, mas ser partido, ajuntarmos para comer é muito bom. Às vezes nós achamos que comunhão é nós ajuntarmos, arrumarmos uma panela bem grande, né? Igual aquelas que tem lá na casa da Márcia, e de repente a gente faz uma galinhada, faz ali uma comida bem gostosa, e aí então nós falamos, não, tivemos uma comunhão muito boa, a galinhada estava uma delícia, né? Isso não é comunhão, né? Isso não é comunhão, por mais que seja muito bom, né? Mas isso em si não é comunhão. Aqui nos fala sobre essa comunhão.
Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Percebe o aspecto da comunhão? Não simplesmente o aspecto da comunhão, mas aqui fala também de bênção. Quando nós vamos para o Salmo 133, existe algo muito maravilhoso ali acerca da bênção. E a bênção da comunhão, é o que diz ali. Salmo 133, ele começa dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Graças ao Senhor. Nós sabemos que esse salmo, ele compõe uma seção de salmos chamado Cântico dos Degraus. Era aquele tempo de uma procissão onde todos saíam dos seus lugares e iam a Sião. E então eles iam cantando esses salmos. O irmão Stephen Call tem um livro chamado Cântico dos Degraus. E ele faz um comentário sobre esse conjunto de salmos. O Salmo 132, no verso 3, o Salmo de Davi diz: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ou seja, o desespero do coração dele, no qual ele abria mão dos seus direitos, era exatamente para encontrar um lugar de repouso para o Senhor. Essa multidão vinha de muitos lugares, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, mas quando eles iam se encontrando, esse povo ele tinha o mesmo pensamento, uma mesma busca, um só coração. E esse coração era Sião. Esse lugar onde o Salmo 133 diz que ali de onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, por mais que eles tivessem diferenças, nesse caminhar, eles tinham um só coração, Sião. O coração deles estava em Sião. Sião era o centro unificador da vida deles. O coração deles estava em Sião, a alegria de toda a terra. Como diz o Salmo 84, no verso 5, Sião, lugar onde o coração deles havia os altos caminhos de Sião. Isso é que estava no coração deles. Por quê? Porque ali era o lugar solene do culto, das festas desse povo. Então, por mais que eles tivessem alguma divergência, mas nesse caminhar, eles eram um só. Eles estavam unidos em um só pensamento, em uma só busca, em uma só direção. Exatamente isso que o Senhor deseja encontrar em nós. Nós abrirmos mão dos nossos próprios interesses, das nossas buscas pessoais, mas termos um lugar aonde o Senhor encontre o seu repouso, o seu descanso. Como diz a palavra, quer dizer que nesse lugar, ali estava
o repouso do Senhor. Sabemos que isso tem um cunho profético também, porque nós sabemos que, em realidade, o único lugar que Deus, Ele encontrou o seu descanso, a sua satisfação, foi no Filho. Nós sabemos que ao emergir das águas ali do batismo, né, Deus, por meio do seu Espírito, numa forma de uma pomba, Ele vem e pousa sobre o Senhor. Quer dizer, ali Ele teve esse repouso sobre o Senhor. E a Bíblia diz que uma voz no céu se abriu, o céu se abriu, quer dizer, com uma voz que dizia: este é meu Filho amado, né, no qual eu tenho total satisfação, no qual eu tenho todo o meu prazer. E nesse Salmo 133, diz que o óleo, ele é a partir da cabeça. Diz que é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, e sim, quer dizer, vai tocando todo o corpo. Portanto, quer dizer, nós só podemos ser esse lugar de satisfação, de repouso do nosso Senhor, se de fato nós estivermos debaixo desse encabeçamento de Cristo Jesus. Quer dizer, o óleo, ele só pode nos tocar através da vida do Senhor habitando em nós. Não adianta nós buscarmos a bênção do Senhor, buscarmos a unção do Senhor, se Cristo, Ele não for o cabeça. Porque somente através desse óleo derramado no cabeça é que nós seremos tocados por essa mesma unção. Como escreveu o apóstolo João, né, que a unção a nós dada pelo seu Filho, por Ele, diz que ela permanece em nós. 1 João no capítulo 1. Irmãos, nesta manhã, nós estamos aqui em torno da mesa do Senhor, por causa do Senhor mesmo. É o Senhor que nos une aqui nesta manhã. Eu creio, quer dizer, que o nosso coração, ele tem uma só busca nesta manhã, que é o nosso Senhor. Nós estamos aqui tão somente por causa dele. É isso que une o nosso coração. É nesse aspecto que torna o principal vínculo nosso de unidade. É por isso que somos advertidos a manter a unidade. Precisamos manter a unidade. E nós temos um só Senhor, um só Espírito, né? É um só Deus. E nós precisamos preservar a unidade do Espírito. Quer dizer, Satanás, sabendo disso, ele pode introduzir entre nós elementos divisivos. Nós estamos sujeitos a isso. Mas aí cabe a nós preservarmos a unidade. Isso pode vir, às vezes, de maneira sutil, um mal entendido, algo mal expressado. Nem muitas vezes que isso traz divisão. Às vezes pode ser mais sutil ainda, simplesmente tem uma percepção que parece que não está certo, não tem algo, parece que existe algo errado entre eu e fulano, ou eu e ciclano. Muitas vezes são elementos divisivos. É hora de, muitas das vezes, se necessário for, perder algo que é nosso direito, assim como diz o Salmo 132, por causa do descanso do nosso Senhor, por causa do lugar do prazer do nosso Senhor entre nós. Não é que nós sejamos sérios quanto a isso, irmãos. Aqui nos fala, quer dizer, dessa comunhão do corpo. Muitas das vezes envolve sermos partidos. Quando é que nós somos partidos? Quando nós temos que perdoar
Muitas das vezes, quando não há nem sequer o reconhecimento da outra parte. Né? Dói, não dói? Isso às vezes dói, porque nós somos partidos. Mas é exatamente isso que o texto fala. Nós somos este pão. Nós somos muito. Quer dizer, muitas vezes nós temos que ser partido, assim como o nosso Senhor, Ele foi partido. Nós precisamos também repartir. Quer dizer, existe um preço. O Senhor, Ele pagou um alto preço. E muitas vezes na nossa caminhada, nós vamos ter que ser participantes daquilo que o nosso Senhor fez. Então, que nós tenhamos esse coração. Pode haver elementos divisivos, mas se nós formos pela unidade, se nós estivermos com esse coração, uma somente, um só propósito, voltado todo o nosso ser totalmente para o Senhor, nós teremos disposição sim de perder para que o nosso Senhor ganhe. Muitas das vezes nós vamos perder, mas o corpo vai ganhar. Nós tenhamos esse coração. Como diz o texto que nós lemos inicialmente. E apenas para voltarmos para ele. Veja que aqui o texto diz que esse óleo que desce, que é derramado, diz que ele é como o orvalho do Hermon. E aqueles irmãos que já estiveram nessa região, sabem muito bem o que é isso. Pode estar seco, pode estar estéril, pode estar sem vida, mas quando esse orvalho desce, existe restauração, existe vida novamente, existe realidade e existe fruto. O texto aqui diz que é exatamente como esse orvalho que traz vida. E o texto diz que porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabemos que bênção espiritual, vida espiritual, nós só temos no Senhor. Portanto, que possamos considerar aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Possamos, nesta manhã, tocar esses elementos, tocando a realidade daquilo que o Senhor deseja entregar a nós. Ele fala aqui de duas coisas. Nos fala desse pão, que é um cálice. Primeiro ele nos fala do cálice, que é um cálice de bênção, que é o sangue do Senhor, e também o pão que partimos, que é a comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, quer dizer, só existe essa realidade espiritual se nós formos participantes desta vida do Senhor. Tudo aquilo que nós fizermos fora do Senhor é destituído de realidade espiritual. Então, que nesta manhã nós possamos nos alimentar do Senhor, nós possamos fortalecer a nossa comunhão, nós possamos fortalecer a nossa comunhão com o Senhor, mas também a comunhão como corpo de Cristo, como membro uns dos outros. E sabemos que, se necessário for, nós estaremos dispostos a sermos repartidos, sermos partes daquilo que o Senhor está fazendo, sermos participantes daquilo que o Senhor deseja realizar em nós, no meio de nós e através de nós. Que ao tocarmos este pão, nós estejamos tocando a vida da realidade espiritual que o Senhor deseja
transmitir a nós. Que ao tocarmos este cálice, nós estejamos tocando a realidade que existe nesta aliança que o nosso Senhor, Ele fez conosco ao derramar o seu sangue. E essa aliança, Ele nos introduziu nesta realidade. É isso que o Senhor deseja que nós venhamos nos alimentar nesta manhã. De algo real, de uma realidade espiritual. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Nós iremos cantar uma canção e logo em seguida nós iremos comer o pão e tomar o cálice. Mas mais do que isso, nós vamos tocar a realidade da vida do Senhor, iremos tocar a realidade daquilo que Cristo fez por nós. Como diz o escritor aos Hebreus, quer dizer, se nós não atentarmos para essa tão grande salvação, ou seja, é uma tão grande salvação, nós não podemos tirar os nossos olhos desta verdade, que é algo grandioso. Irmãos, não é algo pequeno nós estarmos reunidos aqui nesta manhã para participarmos desta mesa. Nós só estamos aqui por causa da obra que Cristo fez na minha vida e na sua vida. Nós não estamos aqui por causa de uma opção pessoal nossa. Não foi porque nós amamos o Senhor. Não, a Bíblia diz que foi porque Ele nos amou. E foi por amor que Ele se entregou. E o amor do Senhor não é, muitas das vezes, como o nosso. Que às vezes nós baseamos o amor do Senhor no amor que o nosso Pai teve para conosco, ou de repente no amor frustrado que alguém viveu. O Senhor não é aquele que nos ama pela manhã e à tarde, eu estou te aborrecendo, eu já não te amo mais. Não é aquele que derrama este óleo sobre nós nesta manhã e à tarde ele já, como se já está indignado conosco, arrependido sobre isso. Jeremias, no capítulo 31, ele diz: eu te amei com amor eterno. Esse é o amor do nosso Senhor. Nós somos vacilantes, mas se nós estivermos em Cristo, se nós estivermos no seu Filho, o seu Filho, ele não tem mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo, ele é fiel. Que nesta manhã nós possamos nos alimentar do Senhor. Nós possamos sair daqui mais cheios do nosso Senhor. Nós viemos sair daqui com o nosso coração mais atraído pelo Senhor, mais capturado por Ele. E mais do que isso, que a nossa vida saia mais e mais transformada por essa obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Vamos orar. Senhor, quão maravilhoso são os teus caminhos, Senhor. Senhor, quão grande, Senhor, foi a tua obra ali na cruz do Calvário. Senhor, quão imensurável é o teu amor, Senhor. Senhor, quão belo é o Senhor. Quão majestoso é o Senhor. Quão gracioso é o Senhor. Senhor, abra os nossos olhos nesta manhã, Senhor. Senhor, nós queremos ver o Senhor, queremos contemplar o Senhor, a formosura do Senhor, a beleza do Senhor, a santidade do Senhor. Senhor, nós queremos ser tocados, Senhor, por esta vida do Senhor. Oh, Senhor, nesta manhã nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter nos convidado a participarmos desta mesa nesta manhã, Senhor. Senhor, o nosso coração, ele se enche de gozo, de alegria, Senhor. Senhor, ajuda-nos a sermos bons recebedores do Senhor. Oh, Senhor, revela, Senhor, mais das dispensas do Senhor para nós aqui nesta manhã.
No nome de Jesus, Senhor, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. Senhor, introduza-nos nessa realidade viva da comunhão do Teu corpo, Senhor. Senhor, ajuda-nos a preservarmos a unidade do Teu Espírito, Senhor. Oh, Senhor, no nome de Jesus, ajuda-nos a vivermos, Senhor, essa vida que satisfaz o Senhor. Senhor, esta vida, Senhor, que é a vida no Teu Filho, Senhor. Oh, Senhor, foi para isso que o Senhor se entregou. Ajuda-nos a correspondermos, Senhor, à Tua vontade, o Teu desejo, Senhor. No nome de Jesus. Senhor, prossiga falando ao nosso coração aqui nesta manhã, Senhor. Senhor, que a Tua palavra seja espírito e vida em nós, Senhor. No nome de Jesus. Ajuda-nos a Te adorar nesta manhã, Senhor. Senhor, coloca, Senhor, em nossos lábios, em nosso coração, palavras, Senhor, que engrandeça o Teu nome. Senhor, palavras de adoração, palavras de louvor. Sabemos, Senhor, que o Senhor só receberá de nós aquilo que proceder do Senhor. Encha-nos de Ti mesmo nesta manhã, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Pois Tu és digno de todo louvor e de toda adoração.